Graça e paz, igreja. Estamos aqui reunidos para mais um culto da família, para buscarmos o Senhor juntos. Amém? Em aliança. Eu aqui e você aí na sua casa. Amém? Vamos começar o nosso culto ao Senhor, orando e consagrando esse tempo a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, papai. Somos totalmente dependentes de Ti, nós precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Precisamos, ó Deus, que o Senhor venha de encontro a nós nessa noite. Venha falar conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Estar atento a tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nessa noite, eu separei sobre duas famílias. Nós vamos falar sobre duas famílias. Uma família a qual nós não devemos seguir o que fizeram de errado e a outra o que fez acertando em Deus, né? Vamos falar sobre a família de Obed-edom e sobre a família de Abinadab. Amém? Mas antes de começarmos a falar dessas famílias, vamos nos colocar um pouquinho aqui do que estava acontecendo ali na época. Deus, ele deu uma ordem a Moisés para que ele construísse a Arca da Aliança, né? Todos já devem ter ouvido falar dessa ministração, tá lá em Êxodo 25:10. Nós abre aí sua Bíblia, Êxodo 25:10. Qual foi a direção de Deus para a construção da arca? Vou ler aqui na minha Bíblia, amém? Acompanhe aí. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela. 2 argolas no lado dela, 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, ao lado da arca, para que se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Amém? Então Deus deu uma ordem a Moisés que construísse a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Era a presença de Deus no meio do povo. Então aquele móvel, aquela Arca da Aliança que foi construída, representava a presença de Deus no meio do povo. O que aconteceu durante um tempo? Essa arca, ela foi roubada. Há muitos relatos na Bíblia aqui, né? E não vou ler aqui, depois você pode estar lendo em casa. Essa arca foi roubada, ela foi saqueada. E depois de muito tempo ela foi parar na casa de Abinadab, que é a primeira família que eu te falei que nós íamos falar sobre essa família. E ela fica ali por mais ou menos uns 30 anos. Até que o rei Davi, né, quando ele assumiu o reinado de Israel, ele decide ir buscar a Arca do Senhor, porque ela estava longe do seu lugar, ela estava longe de Israel. Então ele decide ir buscá-la. Abinadab, a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos. Era Uzá e o outro Aiô. Davi pede a ajuda de Uzá e Aiô para transportarem a Arca da Aliança. Esse relato desse transporte está em 1 Crônicas 13, do 7 ao 10.
1 Crônicas 13, do 7 ao 10. Abra aí sua Bíblia, que eu já abri a minha aqui. 1 Crônicas 12, do 7 ao 10. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaudes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quilom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Que coisa, que história triste, né? Eles estavam levando a arca da aliança, mas de uma forma errônea, de uma forma errada. Uzá, ele tocou na arca. Nós podemos até pensar, não, ele tinha uma boa intenção, porque a arca ia cair, mas não foi essa a direção de Deus. Não era para tocar na arca. Para começo aí, já começaram errado o transporte dessa arca. A arca da aliança só era transportada pelos levitas e ela era segurada naquele varal que Deus falou que construíssem o varal. Os levitas só deveriam carregá-la segurando ali, naquelas varas, né? Mas eles foram transportá-la de uma forma errada. E ainda, não foi assim que Deus determinou. Aí nós pensamos assim, gente, mas esse moço ele morreu, foi uma morte fulminante. Será que Deus é tão mau assim de deixá-lo morrer só porque ele ia tocar na arca de uma forma errada? Não, Deus não é mau, Deus é bom o tempo todo. Deus não é mau. Porém, Deus é muito justo. Ele é justo e é zeloso pela palavra dele. Deus zela pela palavra dele. Aquilo que Deus fala, ele não volta atrás no que Deus disse. Se ele disse que a arca deveria ser transportada de uma forma, eles a transportaram de uma forma errada, sem estar cumprindo a palavra de Deus. Eles não deram o devido valor na presença de Deus. A Arca da Aliança ficou ali nessa casa de Abinadab por mais ou menos 30 anos, a Bíblia fala. E a gente percebe que parece que não aprenderam nada com aquela presença de Deus ali dentro da casa deles. Começaram a fazer tudo de forma errada, não da forma que Deus determinou. Então, assim, parece muito igual às vezes com muitas casas, muitas famílias nos dias de hoje. Muitas casas, muitas famílias não dão o devido valor à presença de Deus, ao que é mais valioso, que é estar na presença de Deus, que é fazer as coisas de Deus de forma certa. Muitas famílias, às vezes, agem como a família de Abinadab, escolhe o caminho errado de fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Ah, Deus entende. Sim, Deus entende, Ele nos entende. Ele sabe o quanto nós somos humanos, falhos, limitados, mas Deus, Ele é justo, Ele é zeloso para com a palavra dEle, né? E muitas dessas pessoas, dessas famílias que começam a se afastar da presença de Deus, a gente percebe que são pessoas que não têm testemunho, se dizem cristãos, se dizem homens e mulheres de Deus, mas não têm o testemunho, não tem o linguajar da presença de Deus, não fala das coisas de Deus. A pessoa vai perdendo o foco, vai colocando o foco mais em outras coisas do que dando valor na presença de Deus.
E essa família aqui de Abinadab viveu um luto por conta disso, de não observar, de não parar e observar as coisas de Deus, de qual que era a forma que deveria estar fazendo, de que forma que deveria estar levando a presença de Deus, que era a arca que eles estavam transportando. Muitas famílias estão se perdendo, mesmo se dizendo ser cristãos, se perdendo na reverência a Deus, perdendo no temor a Deus, no temor à palavra de Deus. Por mais que se dizem cristãos, mas vão perdendo o foco, que é a presença de Deus. Amém? Diante daquele fato ocorrido ali na casa, na família de Abinadab, diante daquela tristeza, todos pararam ali no meio do caminho e viram que tinha algo errado. Eles estavam fazendo de tudo errado. Aí eles param, Davi vai e olha para o lado e vê uma casa. E vê uma casa e vai até lá, e ali nessa casa morava a família de Obed-edom, o giteu. Esse texto está em 1 Crônicas 13, do 12 ao 14. Vamos ler o 12. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Davi oferece a Obed-edom e a sua família para que ele deixasse colocar a arca da aliança, a arca do Senhor ali na casa dele, que simbolizava a presença de Deus. E Obed-edom aceita, ele aceita de prontidão que a arca da aliança ficasse ali na casa dele. E a Bíblia fala, né, nós acabamos de ler, que a arca de Deus ficou ali na casa de Obed-edom por 3 meses e o Senhor abençoou a casa, a família de Obed-edom. Porque Deus viu naquela família que eles estavam dando valor à sua presença. Eles estavam dando valor à presença dele ali dentro da sua casa. Eu fico imaginando qual que é a primeira coisa quando a Obed-edom e sua família levantavam ali logo pela manhã. Eles já iam ali, eu fico imaginando, já iam ali diante da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e já logo pela manhã consagravam o seu dia ao Senhor, entregavam a Ele, já oravam, já declaravam a sua casa, sua família, seus filhos, sua esposa sendo guardados, já se curvava ali diante de Deus e entregava sua família já desde amanhã. Aí saía para trabalhar e quando voltava à tarde, ao invés de ficar um ambiente dentro da casa de murmuração, de gritaria, de blasfêmia, de discussão, logo essa família ia para diante da presença de Deus. Aquela casa, a gente percebe que havia um lugar de adoração. Eles adoravam a Deus, ao único que era digno de ser adorado, que é o nosso Deus, o único que merece toda honra e toda glória. E Obed-edom entendeu isso quando a Arca da Aliança entrou na sua casa. Ele entendeu que Deus merecia a verdadeira adoração, que ele merecia receber a verdadeira adoração. Por isso Deus olha para aquela família e ele os abençoa de uma forma sobrenatural, né? A Bíblia fala que Deus abençoou essa família.
porque viu o quanto essa família tinha sede da presença dele. Naquela casa, eles buscavam a Deus. Infelizmente, não é o que nós vemos com tanta frequência nas famílias hoje, nas famílias das igrejas de hoje. Às vezes, muitas casas, muitas famílias que se dizem cristãos, mais parece a família de Abinadab do que com a família de Obed-edom. Mais com a família de Abinadab, que teve a presença de Deus ali e não deu o devido valor, não respeitou, não deu toda a honra ao Senhor. Diferentemente da casa de Obed-edom, que a gente viaja aqui nas passagens da Bíblia, mesmo sem a Bíblia relatar muito sobre essa casa, mas a gente já consegue perceber que essa família adorava a Deus, realmente dava reverência à presença de Deus. Amém? Deus abençoou tudo que havia na casa de Obed-edom. Ele operou maravilhas durante 3 meses que a Arca da Aliança ficou ali, que a presença dele ficou ali. Ele abençoou a esposa dele, seus filhos, abençoou em todas as áreas, sentimental, física, espiritual. Eles provaram que o que nós conquistamos sozinho fica sujeito a acabar. Mas o que nós conquistamos em Deus, ninguém toma e nem se acaba. Porque quando Deus dá, ninguém toma. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Amém? Um amor extraordinário por Deus invadiu os corações dessa família. Eles não conseguiam mais sair da presença de Deus, não conseguiram mais abandonar a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Depois de um tempo, o rei Davi, ele constrói um lugar para que se leve a Arca da Aliança de volta. E ele vai buscar novamente a Arca, só que dessa vez de uma forma correta. Está lá em 1 Crônicas 15, do 1 ao 2. 1 Crônicas 15, do 1 ao 2. Abre aí sua Bíblia. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a Arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a Arca do Senhor senão os levitas. Agora Davi entendeu, que só os levitas poderiam levar a Arca do Senhor para o servirem eternamente. Amém? Então aí Davi vai até na casa de Obed-edom e vai lá para buscar a Arca da Aliança. Mas Obed-edom, ele e sua família decidem ir juntos com Davi. Por que isso? Porque a família de Obed-edom entendeu que não há nada mais importante do que a presença de Deus. Se ele vai levar a arca, nós vamos juntos. Eu e minha casa, vamos juntos. Vamos servir ao Senhor juntos. Nós vamos junto com a Arca da Aliança. E Obed-edom foi, ele e sua família. E Obed-edom, ele se torna o porteiro ali da tenda onde ficou guardada a Arca da Aliança. Ele se torna o guardião e o porteiro ali da Arca da Aliança. Vamos ver esse relato em 1 Crônicas 15, do 17 ao 18. Vamos lá, 15, do 17 ao 18. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos de Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merares, seus irmãos, e Etã, filho de Cusais, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Beni, Isaziel
e Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Então Obed-edom se tornou um porteiro ali onde a Arca da Aliança, onde Davi construiu um lugar, na tenda onde ficou guardada a Arca da Aliança. Obed-edom se tornou um guardião e um porteiro ali. Ele não queria se afastar em nenhum momento, nem ele, nem sua casa, nem sua família, da presença de Deus. Obed-edom entendeu o valor que se dá à presença de Deus. E ele também se torna um adorador. Ele se torna um músico, um adorador. Aí mais à frente, no 19, e os cantores Emã, Asaf, Etan se faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maacéias, e Benaia, com alaudes sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas. Então Obed-edom, ele não se tornou só um porteiro, um guardião ali da arca. Ele se tornou também um adorador. Porteiro, guardião, adorador do Senhor. Amém? Esse homem, essa família, eles entenderam o propósito. Por isso que eu falei lá no começo, que eu ia falar de duas famílias, de Abinadab e Obed-edom. Uma que teve a presença de Deus, mas não deu o devido valor. E o outro que teve a presença de Deus e sim, esse deu o devido valor à presença de Deus. E muitas vezes, o que nós vemos hoje em dia, infelizmente, são pessoas que vão aos cultos ao Senhor e ficam olhando para o relógio, desejando que a hora passe rápido, acha que o tempo ali no culto, na célula ou durante uma pregação da palavra de Deus está muito demorada, porque não dão valor à devida presença de Deus. Não vão ali para prestar culto a Deus, mas vão ali preocupados com a hora de ir embora. Infelizmente, as igrejas estão lotadas de pessoas assim, de pessoas que vão e ficam ali olhando no relógio, querendo logo ir embora. Às vezes só vão ali no culto, vão na igreja ou participam de reuniões porque os pais, porque a esposa ou porque o marido fica insistindo para que essa pessoa vá. Não, vamos comigo, não, vamos à igreja. Não vá de livre e espontânea vontade. Não vai porque tem interesse, mas porque alguém está insistindo que vá. Não sente saudade da presença de Deus. Às vezes não quer estar ali, fica por força. A Bíblia fala que não é por força ou violência. Nós precisamos ir como Obed-edom foi. Nós precisamos ir por amor, por esse extraordinário amor de Deus que vai enchendo os nossos corações e nos leva a nos apaixonarmos por Ele, a queremos estar ali, a prestar culto a Deus, de não querer estar longe da presença de Deus, de não querer faltar uma cela, faltar um culto, a não seja que seja por algo muito necessário, por causa de um trabalho, por causa de alguma situação que não pôde estar ali, mas que sente saudade, sente queimar no coração aquele desejo e aquela vontade de estar na presença de Deus. Infelizmente,
não está havendo amor por essa presença de Deus. E o pior, tem pessoas que entram nos cultos, ouvem as células, participam das ministrações, saem dali e às vezes nem se lembram que palavra que foi pregada naquele dia. Nem se lembram, nem por uma vaga lembrança. Cai no esquecimento, porque não queimou ali no coração. Eu e você, nós precisamos aprender com essa família de Obed-edom. Essa família entendeu que não tem nada mais importante do que a presença dele. As outras coisas ele acrescenta. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Ele é que acrescenta. Mas primeiro nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, com muito amor, com muita intensidade, com reverência à palavra dele, não levando as coisas de qualquer jeito, mas fazendo para Deus. Ele merece o meu e o seu melhor. Nós precisamos nos tornar porteiros, guardiões da presença de Deus, verdadeiros adoradores, aqueles que Deus busca em espírito e em verdade. É Deus que me dá força, que te dá força. É Ele que nos dá esperança. Quando eu e você, pela manhã, o buscamos, o consagramos aquele dia a Ele, consagramos as nossas vidas, a nossa família a Ele e saímos de casa. É nele que nós temos esperança. Quando nós levantamos todas as manhãs e saímos de casa, nós não sabemos o que nos guarda lá fora, o que tem lá fora, o que tem lá na rua, nos esperando. Mas nós entregamos aquele dia, porque entendemos que não há nada melhor do que a presença de Deus. E quando chegamos em casa, agradecemos a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado porque a tua presença se fez comigo aonde eu estive, com a minha casa, com a minha família, em tudo o Senhor me deu livramento. Amém? Porque Deus vive. Eu e você podemos crer que há um amanhã. Se nós não nos enchermos da presença de Deus, se nós não nos enchermos, como que nós vamos enfrentar o dia mau? Como que nós vamos enfrentar as dificuldades? Eu e você temos muito que aprender com Obed-edom. Amém? Amém. Eu espero que essa palavra, essa simples palavra, tenha falado com você assim como falou comigo. E às vezes o nosso lar se parece mais com a casa de Abinadab do que com a casa de Obed-edom. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que vem de encontro a nós, que vem sempre para nos ensinar, para nos orientar, que caminho seguir. Pai, às vezes nós estamos andando longe da tua presença, papai. Pai, em nome de Jesus, nos alie novamente, Deus, a tua presença. Nos alie novamente ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, assim como Obed-edom, que recebeu ali a tua presença, a arca do Senhor na casa dele, e foi muito abençoado, e foi abençoado porque ele entendeu qual é o valor e deu o devido valor à tua presença. Que nós possamos ser famílias como a família de Obed-edom, que valoriza muito mais a tua presença do que as coisas lá fora. A tua palavra nos diz
que é muito melhor estar na tua presença, mas vale a tua presença, um dia na tua presença, do que 1000 lá fora, longe da presença do Senhor. Pai, abençoa cada casa, cada família, Deus, restaura os lares que estão destruídos, aqueles que estão andando longe da tua presença, que nessa noite possa novamente se aliançar à presença do Senhor e dar o devido valor, dar aquilo que o Senhor merece, que é o nosso amor, o nosso coração. Que no nosso coração possa sempre queimar o desejo e a vontade de te buscar, de estar nos cultos, de orar ao Senhor, de estar presente nas células. Pai, que nós possamos todos os dias sentir saudades do Senhor, saudade de estar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Nos veremos no domingo, no culto. Eu quero te ver lá na igreja. Aquele que não pode estar presencial, nós teremos o culto online. Mas espero te ver lá presencialmente, para junto buscarmos a Deus com o nosso coração queimando pelo desejo de estar na presença dele. Amém? Fique na paz.